Olá, amigos internautas, tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos aqui para trazer para vocês mais uma edição do Falando Sério. E comigo hoje nós temos o nosso entrevistado, Magno Araújo, ele que é dono do jornal Folha de Carajás e também do portal Folha de Carajás. E vamos falar dos potenciais candidatos. As eleições aqui em Redenção será, sim, sem dúvida nenhuma, bastante acirrada. E eu convido, claro, o Magno Araújo, seja bem-vindo, Magno, mais uma vez, mais uma edição. Eleições 2020, os potenciais candidatos que aparecem no atual cenário político. E eu quero aqui cumprimentar você e já falando do nosso primeiro nome, da nossa primeira lista. Vamos falar então de Mário Moreira. É isso? No seu ponto de vista, como que você enxerga hoje o pré-candidato Mário Moreira? Olá, Cleudson. Olá ao amigo internauta que está aí ligado, conectado no quadro Falando Sério do portal Folha de Carajás. Cleudson, como você bem falou, um tema bastante atual, bastante importante e interessante, que é a disputa eleitoral aqui em Redenção e os potenciais candidatos. Como você falou no início, entre esses candidatos, nós vamos comentar aqui alguns nomes que são, como você falou, potenciais candidatos, aqueles que realmente têm poder de disputa para uma campanha a prefeito aqui em Redenção. Você tinha falado do candidato Mário Moreira. Ô Cleudson, é bom lembrar que... Esse caso pré-candidato, né? Pré-candidato, exatamente, Mário Moreira. Há praticamente um ano atrás, o Mário Moreira foi o primeiro candidato a lançar a sua pré-candidatura juntamente com o seu candidato a vice. Lançou a chapa e de lá para cá vem mantendo aí essa composição com o vereador Joás Posidônio de vice. Mantendo aí essa candidatura intacta, o vereador Joás Posidônio, que é atual vereador, aceitou o convite para poder ser o vice de Mário Moreira. E o que a gente pode colocar na questão do nome do Mário Moreira? O Mário Moreira foi já prefeito de Redenção por 2 vezes, foi o único prefeito que concluiu os 2 mandatos de 8 anos, já foi secretário de Estado, já foi deputado estadual, então, ou seja, tem uma bagagem, tem uma experiência muito grande, então é um nome forte, é um potencial candidato que vem aí para a disputa. E a gente vê aí que o Mário, além de ter esse domínio aí na questão política, como eu já falei para você, é um candidato que tem aí um trânsito muito grande, tem muito conhecimento. Já um currículo bem grande, né? Já tem uma saída, saída em qualquer lugar, né? Exatamente. Trânsito em Brasília, trânsito em Belém. Então, é um forte candidato, é um potencial candidato para disputar a eleição aqui em Redenção. Bacana. E olha só, Magno, depois de trazer todo esse currículo de Mário Moreira, nós também temos o segundo, que seria para disputar a eleição. Só que aqui em Redenção ainda está uma grande novela que é do MDB. Sério, no seu ponto de vista, o que você tem a falar em relação a essa novela do MDB? Ô Cleudson e amigo internauta, seria até interessante a gente colocar que se a eleição fosse hoje, a gente não saberia quem era o candidato do MDB. Há muito tempo aí vem se arrastando essa novela. No início colocou-se aí 3 nomes, que foi o nome do presidente do Sindicato Rural de Redenção, o advogado Valdeir Rezende, o advogado Carlos Eduardo Teixeira e também o nome do empresário William do Potência. Então esses 3 candidatos aí foram apontados para ser o nome do MDB candidato a prefeito aqui em Redenção. Mas essa disputa, Cleudson, interna dentro do partido, gerou um certo racha dentro do partido, porque um candidato apresentava que ia ser o candidato a prefeito, o outro dizia a mesma coisa e o outro também dizia a mesma coisa. Então, diante dessa situação, o que ficou acordado, que foi passado para quem vive aí no meio político, para quem acompanha aí o espectro político, é que desses 3 nomes, o que seria apontado como candidato do MDB seria o que tivesse melhor nas pesquisas. Só que o que acontece? O Dr. Valdeir Rezende acabou declinou da candidatura e aí passou a dar apoio ao empresário William do Potência. Então, ou seja, o MDB então acabou ficando com 2 nomes aí para disputa à Prefeitura de Redenção. Ainda ficou colocado que
esse nome, entre esses dois, deve sair de uma pesquisa para saber quem está melhor. O que ocorre é que realmente saiu essa pesquisa. E na pesquisa, tanto o advogado Carlos Eduardo Teixeira quanto o empresário William do Potência aparecem tecnicamente empatados, mas até agora não foi falado, não foi ventilado, não foi confirmado o nome de nenhum dos dois. Pelo que a gente conhece, pelo que eu sei, pelo que a gente acompanha da política aqui de Redenção, eu particularmente acho muito pouco provável que esse nome vá sair de indicação por causa de uma pesquisa. Eu acredito que os caciques do partido, as lideranças do partido, como sempre, devem indicar esse nome. Então há uma briga interna entre as lideranças, os caciques do partido, para que seja escolhido esse nome. Eu não acredito que sairá dessa pesquisa, e sim esse nome vai ser indicado. A gente sabe aí que tem um grupo muito forte aí dentro do MDB e também tem o atual prefeito, que também é do MDB. Então ainda continua rachado, ainda continua dividido o partido, e eu acredito que esse nome sairá de uma indicação dos caciques do partido. Uma outra pergunta, nessa escolha do MDB aí, você acha que se o partido escolher o William, e essa euforia das pessoas que estão acompanhando o Cadu, vai acompanhar o William no seu ponto de vista? Ou vice-versa? Ou do William vai acompanhar o Carlos Eduardo? Pelo que a gente tem notado, muito pouco provável, porque esse racha que houve no partido desde o início... Criou um racha. Exatamente. Então, ou seja, acirrou os ânimos dentro do partido, entre os militantes, os filiados, que realmente tem aí o seu candidato favorito, e eu acho muito pouco provável que quem for escolhido, o outro grupo vá apoiar. A gente não sabe. Eu particularmente acredito que não, mas vamos acompanhar, vamos esperar para ver o que acontece. O certo é que há uma racha, há uma briga, há uma disputa dentro do partido para saber quem que vai ser o candidato do MDB aqui em Redenção. Se não prolongar, no próximo dia 15 a gente vai saber quem é o pré-candidato que será no futuro próximo candidato do MDB, correto? Correto, exatamente. Então, bacana. Falamos aqui de Mário Moreira, falamos aqui dessa novela do MDB, só que também existe aí um outro pré-candidato que já aparece no cenário aí, mesmo ele aparece aí já nas pesquisas também, né? Que é o Dr. Renê. Dr. Renê, que é vereador, foi um dos mais bem votados na eleição passada para vereador e agora resolveu concorrer, aliás, colocar o seu nome à disposição para concorrer à prefeitura nas eleições de 2020. Perfeito, Cleudson. Como você bem falou, aliás, só corrigindo, o Dr. Renê, ele foi o vereador mais votado na última eleição. Então, ou seja, ele foi o vereador mais votado, é um vereador de primeiro mandato, fez um bom trabalho, é um nome potencial, ele tem uma penetração muito grande nas camadas mais baixas aqui da sociedade, também aqui em Redenção, é um vereador atuante, é um vereador, é um político de primeiro mandato, mais um vereador bastante versátil. Então é mais um nome que se coloca aí dentro dessa disputa como potencial candidato. Inclusive o Dr. Renê já teve um irmão, e muita gente conhece aqui em Redenção, já foi candidato a prefeito, que é o Isidório Júnior. Então, ou seja, é um candidato bastante conhecido, tem uma boa aceitação, fez um bom trabalho como vereador, foi o vereador mais votado na última eleição, então desponta aí, aparece com um nome forte também dentro dessa disputa para a prefeitura aqui de Redenção. A gente tem visto muitas vezes aí o Dr. Renê aparecendo em um canal de televisão aí, e a gente percebe-se que ele vai provavelmente fazer uma união. O cenário está apontando para isso. Você acha que fazendo essa união ele poderá ter uma crescida, ou ele terá uma certa rejeição devido a esse nome, né, que já foi até prefeito aqui na cidade? Pois é, Cleudson, a gente tem acompanhado realmente esse ensaio aí do Dr. Renê buscando alguns apoios. Isso aí, claro, essa ascensão ou essa queda vai depender do tipo de apoio que ele pretende buscar para se lançar candidato a prefeito aqui de Redenção. O certo é que ele, como pessoa, ele em si é um bom nome, é vereador, tem uma boa citação, já fez um bom trabalho aqui em Redenção, mas claro, a gente ainda não sabe se ele vai realmente disputar sozinho, se ele vai tentar fazer alguma composição para a gente poder daí fazer uma análise dessa escolha, para saber se ele pode ter uma caída ou se ele pode ter uma ascensão nessa disputa.
Mais uma vez eu volto a falar, inclusive eu vejo o Dr. Renê muito próximo do Ricardo Pucci, que é o próximo nome que a gente vai discorrer aqui, Magno, muito próximo. E dias atrás eu vi eles até comentando algo sobre uma futura aliança, né? Um comentário talvez de uma união. Você acha que pode ter aí um como vice, o outro como prefeito? Você acredita nessa hipótese? Acredito sim. Veja bem, falando um pouco também do Ricardo Pucci, realmente também é um candidato que desponta aí, né, para essa disputa, é um candidato jovem, foi um candidato bem votado, é vereador de primeiro mandato, mas fez aí um bom trabalho e tem uma entrada muito grande entre os jovens aqui em Redenção. E é um nome que pode sim vir a disputar a eleição, como também pode vir a compor aí com um outro nome para tentar disputar a eleição aqui em Redenção. Claro, tudo vai depender do desenrolar aí, do andamento desse tempo que ainda resta de pré-campanha, dos acordos, até porque houve aí, com essa data da mudança das eleições, uma elasticidade dos prazos para a questão do registro de candidaturas, para a questão das convenções. Então, isso ainda depende dessas situações para a gente saber como é que vai ficar posicionado o Ricardo Pucci. Se ele vai partir para a disputa solo, se ele vai fazer aí uma composição com um outro nome para uma possível terceira via, para ver a que ponto a gente vai chegar na questão da disputa do Ricardo Pucci a prefeito aqui em Redenção. Você acredita que hoje Redenção, no futuro próximo, terá quantos candidatos? Muito boa essa sua pergunta. No ano passado, mais ou menos por volta do mês de julho do ano passado, a gente tinha 15 candidatos, pré-candidatos aliás, para disputar a eleição aqui em Redenção. E hoje esse número afunilou bastante e eu diria que a gente teria hoje de 4 a 6 potenciais candidatos à disputa a prefeito aqui em Redenção. Acredito até que possa ser aí só 4 candidatos disputando essa eleição. O certo é que de 15 a gente tem aí mais ou menos uns 6 candidatos que podem aí fechar um número de 4 candidatos efetivamente disputando a eleição aqui em Redenção. Bacana. Falamos de Mário Moreira, falamos do MDB, falamos também de Ricardo Pucci e juntamente com o Dr. Renê. Só que ao longo dos meses, aí já uns 3 meses atrás, a gente vem vendo que o nome vem crescendo também. Seria o Dr. Irapuan. Você acha que o Dr. Irapuan iria apenas disputar na chapa de vice, viria como prefeito, ou apenas uma mídia que ele está querendo? Ô Cleudson, o Dr. Irapuan, como você falou, vem aí despontando aí já há algum tempo aí na mídia, colocando o seu nome aí como pré-candidato. Ele é um médico que tem aí um certo conhecimento, mas não é tão popular. Ele é filiado ao PSL e acredito que embalado aí por essa questão da popularidade aí na questão da eleição do presidente por esse partido, ele veio aí com essa intenção de disputar a eleição. É um nome que está posto, mas é um nome que também pode vir aí a compor vice com um outro candidato. Ele pode tanto ser candidato, é um potencial candidato, como também pode não ser candidato e aí quem sabe também até colocar o seu nome à vice. Olha só, estamos falando das eleições de 2020, citando alguns nomes de alguns pré-candidatos a prefeitos. Inclusive surge no cenário político também, eu vejo que o JPC ultimamente ele tem aparecido muito em sua TV. Ele tem feito muitas matérias cobrando gestão, mostrando aí as dificuldades da sociedade de modo em geral e até mesmo tecendo algumas críticas aos pré-candidatos no seu veículo de comunicação. A pergunta que não quer calar: JPC, decola ou não decola? Porque na última vez ele teve uma rejeição aí de mais de 14 mil eleitores, né, que não apostaram na reeleição dele e ele acabou que perdendo para Wagner Fontes. Agora, depois ele disputou uma eleição, tirou um pouco mais de 1.000 votos e agora ele volta novamente a aparecer no cenário político e decola ou não decola? O Cleudson, JPC já foi prefeito em Redenção, fez um mandato, eu diria que irregular, vem alardeando aí aos 4 cantos que será candidato a prefeito, mas eu particularmente acho pouco provável.
não reúne hoje as condições legais de documento para sair candidato, mas mesmo assim vem postando aí aos 4 cantos que será candidato a prefeito de Redenção. Ao mesmo tempo, e até para confirmar isso que eu estou falando, a gente já vê o ensaio dele aí para apoiar aí uma terceira via, para poder não ficar fora do processo eleitoral. Essa terceira via ficaria entre o Ricardo Pu e o Dr. René? Exatamente, bem colocado, entre o Ricardo Pu e o Dr. René. Então, assim, ao mesmo tempo em que ele coloca que será candidato, e muita gente sabe que ele não reúne hoje as condições exigidas para disputar uma eleição, a gente sabe que ele vem aí também colocando um apoio aí meio velado a uma terceira via, como eu já falei, para não ficar fora desse processo e está aí no meio político. Como eu já falei para você, já foi prefeito, fez um mandato regular, tem uma rejeição muito grande, inclusive na última eleição que ele disputou para prefeito, teve menos votos do que muitos vereadores, então isso já mostra a dificuldade que ele teria para ser candidato e conseguir aí se eleger prefeito de Redenção novamente. Mas como você mesmo falou, vem colocando aí o nome aí nas mídias dizendo que será candidato, mas acredito que não será candidato, que vai aí de uma forma ou de outra tentar apoiar aí uma terceira via para não ficar fora desse processo, do processo político aqui em Redenção, mas muito pouco provável sairá candidato e muito pouco provável eu acredito que seria eleito novamente prefeito aqui de Redenção. Mais alguma colocação, Magno? Eu acho que não, eu acho que seria isso mesmo. A gente já colocou aqui os potenciais candidatos e como eu já falei para você no início, quando a gente coloca esses nomes como potenciais candidatos, são os nomes que aparecem, são os nomes que a gente sabe que tem potencial para disputar, para encarar uma eleição para prefeito. Então eu acho que são esses os nomes postos, eu acho que essa é a atual situação e agora é esperar para ver como é que vão se comportar esses nomes, o que é que vai aparecer de novo, as novidades, quem vai declinar, se ainda há a possibilidade de algum candidato declinar para apoiar outro candidato e vamos esperar para ver como é que vão se comportar esses nomes daqui para frente, Cleudson. Ok, Magno Araújo, conversei com você, trouxemos mais informações sobre o cenário político, né? Trazendo todas essas informações do cenário político aqui em Redenção. Olha só, nós também vamos em breve fazer os outros municípios, né, aqui da região Araguaia Paraense. E claro, o que nós temos aqui é só agradecer o carinho, né, de todos os nossos internautas que sempre nos acompanham. E claro, para assistir esse material você vai encontrar tanto no YouTube, que é lá com Cleudson Alves, quanto no portal, que é o www.folhadecarajás.com. Forte abraço a todos, claro, e até mais!